Bom dia! Vamos falar sobre brinquedo, brincadeira e jogo, tá? Eu sou a professora Tiana. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou começar falando sobre o brinquedo. De acordo com a autora Kishimoto, em 1994, o brinquedo ele é representado como objeto, suporte da brincadeira. Ou seja, brinquedo aqui estará concebido por objetos como peões, bonecas, carrinhos. Os brinquedos, eles podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados de brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Um exemplo disso é o xadrez, como vocês podem observar na segunda imagem. E os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústria. Assim, são simples objetos, como paus, pedras, que nas mãos das crianças adquirem um novo significado, podendo transformar-se em brinquedo. Um exemplo disso vocês podem observar na primeira imagem, esse rolinho de papel higiênico que ele foi reciclado, transformado em um binóculo. Vamos falar um pouquinho da brincadeira. A brincadeira, ela é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual. Na brincadeira, a existência das regras não limita a ação lúdica. A criança pode estar modificando, ausentar-se quando desejar as regras, incluir novos membros, adotar próprias regras. Por fim, existe maior liberdade de ação para as crianças. A criança, ela pode modificar as regras. Ela pode tirar as regras também quando desejar. E como segue algumas brincadeiras amplamente conhecidas, como brincar de casinha, polícia e ladrão, e amarelinha, como mostra na imagem. O jogo. Ele é uma brincadeira mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Exemplo clássicos seriam o jogo de mímica, de cartas, de tabuleiro, de construção e de faz de conta, que são jogos que existem regras a se cumprir. Vamos falar um pouco do jogo na educação física. Em termos usuais, a ideia do que é jogo, ela costuma ser significativamente misturada com a ideia de esporte. É bastante comum que as pessoas digam que uma pessoa que pratica profissionalmente o vôlei seja um jogador. Isso não é verdade. Essa pessoa que utiliza o esporte de forma profissional, cuja prática ela é revertida em troféus, em medalhas, é, ele não é um jogador, ele é um atleta. Pode-se dizer que o jogador é aquela pessoa que participa de uma atividade tendo em vista o prazer que essa atividade lhe proporciona. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos jogos cooperativos e dos jogos competitivos. Os jogos cooperativos, eles são dinâmicas de grupo que têm por objetivo despertar a criança, a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Então, o jogo cooperativo aprende-se a considerar o outro que joga como parceiro dele e não como um adversário, fazendo com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro e não priorizar apenas o seu lado.
Nesse jogo é reforçado a noção de grupo, porque uma determinada tarefa ela é cumprida de forma mais eficaz com a ajuda de toda a equipe. Já os jogos competitivos, eles têm como principal finalidade estimular a competição entre os participantes. Mas lembrando que é preciso criar uma face educativa também para os jogos competitivos, para aprendermos que perder ou ganhar não é o que importa, mas sim fazer com que todos trabalhem por um objetivo em comum. A primeira imagem é de um jogo cooperativo, né? Em que todos só vão conseguir chegar em um objetivo juntos. E a segunda já é a imagem de um jogo competitivo. Os jogos populares. Jogos populares, quando localizamos um jogo que está muito enraizado numa determinada região e os habitantes dos lugares os praticam habitualmente. Eu coloquei na imagem o exemplo da brincadeira Escravos de Jó. Escravos de Jó é uma brincadeira de jogo popular. Então, é assim que é reconhecido o que seria o jogo popular. Os jogos tradicionais, aqueles jogos que são praticados desde sempre, que as pessoas mais velhas recordam desde o tempo da infância, são aquelas brincadeiras, né, que nós aprendemos com nossos pais, que vão passando de geração por geração. Coloquei como exemplo a corrida de saco. E lembrando que as nomenclaturas podem ir mudando, né, com o decorrer do tempo, de acordo com cada pessoa. Vou dar um exemplo, o tacobol. O tacobol ele é conhecido por vários nomes. Ele é conhecido por bete ombro, ele é conhecido por bete, é conhecido por tacobol, que é como eu conheço o jogo, e é conhecido também por jogo de taco. Então existem várias nomenclaturas, mas ele é passado de geração por geração. Só mudam alguns detalhes no decorrer do tempo. Essa foi a nossa aula sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. Beijo!